nós estamos fazendo uma série muito especial nessas semanas. Nossos maiores erros em entender o cristianismo. E a ideia dessa série, ela nasceu justamente da percepção que grande parte das pessoas que busca entender e viver a espiritualidade cristã acaba cometendo os mesmos erros. E são equívocos realmente muito importantes, básicos, que se a gente não compreender, a gente não vai conseguir realmente cultivar a espiritualidade cristã de uma forma saudável. Por isso a gente está nessas semanas esclarecendo esses tópicos tão importantes para que para que todos nós consigamos cultivar um bom relacionamento com Deus. Bom, na semana passada nós falamos sobre pecado não é fazer coisas erradas. E eu vou dizer para você, se de repente você não pôde estar na semana passada e acompanhar a transmissão ou a mensagem, não tem problema, você vai entender tudo o que vai ser tratado hoje. Mas eu queria te motivar fortemente a você dar uma olhadinha, dar uma assistida no que foi tratado na semana passada, porque é realmente muito, muito importante para que você possa aprender a viver com Deus. Mas hoje nós temos um novo assunto e um assunto muito importante. Salvação não é algo que eu mereço. Queria comentar um pouquinho com você sobre salvação, o quanto isso é importante. Você acredita que essa vida é tudo que existe? Sabe, eu já conversei com algumas pessoas que não acreditavam, que a morte era o fim e pronto, e que não existia nada além disso. Aliás, foram conversas até muito interessantes, eu respeito esse tipo de opinião, embora não concorde, e gosto de conversar sobre isso. Mas é interessante que a grande, imensa maioria das pessoas com quem eu conversei acredita que existe algo. Né? Que a vida aqui não é tudo e que existe um lugar para onde nós vamos. Aliás, é isso que muitas vezes a gente fala nos velórios, né? O fulano de tal, ele não está mais entre nós, mas ele está num lugar melhor. Aliás, a gente normalmente não só acredita que existe um lugar após a morte, uma vida após a morte, mas de alguma maneira nós acreditamos que vai ser algo melhor, que vai ser algo bom, um mundo ou um ambiente onde não vai ter sofrimento nem dor. Bom, se você acredita nisso, então você também precisa acreditar que existe uma forma de chegar lá. E aliás, nem todo mundo vai chegar. Porque se todo mundo chegasse, significaria que toda a maldade, que toda a corrupção, que toda a injustiça passaram impunes. Então, se existe um bom lugar para nós irmos além da nossa morte, existe também uma forma de nós chegarmos lá ou de não chegarmos lá. Se você entende isso, você também vai perceber o quanto é importante nós sabermos como chegar lá. Como nós podemos ser salvos. Se você parar para pensar um pouco nisso, você vai perceber que, na verdade, nada é mais importante do que isso. Não adianta a gente construir nesse mundo aqui, mundos e fundos, e ter muita coisa, e no final perder a nossa salvação. Mesmo Jesus falou isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É basicamente isso. Então, essa questão de salvação, ela não é apenas uma pergunta que precisa ser respondida, ela é a pergunta que precisa ser respondida, é uma das questões mais sérias, se não a mais séria e mais central que a gente precisa resolver. Bom, não só por causa da nossa morte. A nossa visão de salvação, ela não define só a nossa eternidade, porque senão, talvez alguns de nós poderíamos ficar tentados, depois eu vejo isso, acho que agora eu ainda estou longe da minha morte, quando chegar mais perto eu vejo. Mas a nossa visão de salvação, ela define a nossa forma de viver. A maneira como a gente vive, se a gente vive de uma forma leve, tranquila, humilde, se a gente vive a vida de uma forma arrogante ou de uma forma pesada, depende muito da nossa visão de salvação e você vai entender isso nessa noite. Por isso, nada mais, nada menos, hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente central. Bom, a visão tradicional de salvação, que é muito vista em grande parte das religiões, é que a gente precisa se esforçar para ser salvo. Eu preciso me esforçar para ser uma boa pessoa, para fazer o bem, eu preciso realmente fazer por merecer, eu preciso progredir através do meu esforço para que um dia Deus olhe para mim e veja, não, tudo bem, Jorge, fez por merecer, pode vir aqui junto comigo. Essa é a visão que, se você vai ver, está na raiz de grande parte das religiões, inclusive as maiores do mundo. Se eu me esforçar em fazer coisas boas, um dia, quem sabe, eu vou merecer a salvação. Ou se eu me esforçar em fazer coisas boas, o meu espírito vai evoluir até que eu seja salvo. Mas basicamente essa é a ideia, eu me esforço para um dia merecer.
Sabe, se a gente fosse comparar essa visão de salvação com uma figura, provavelmente a gente usaria a figura de uma escada. Eu acho que essa é a figura que mais define a visão tradicional de salvação. Eu tenho que me esforçar para subir degraus, para estar cada vez mais perto de Deus, para estar cada vez mais próximo da salvação. Essa é a ideia. Sabe, se a gente for comparar, por exemplo, a visão tradicional de salvação então com uma escada, existem alguns degraus que a gente precisa subir. Um deles é viver de forma decente. Na visão tradicional, para mim ser salvo, eu preciso viver de uma forma decente, preciso ser honesto, preciso trabalhar de uma forma correta, preciso ter lucro sem lesar ninguém, ou sem prejudicar ninguém, sem enganar ninguém. Eu preciso ser uma pessoa verdadeira, que não mente para os meus clientes, que não mente para o meu cônjuge, para o meu marido, para minha esposa. Eu preciso ser alguém que não sonega imposto, eu preciso ser uma pessoa decente. Se eu consigo fazer isso, e aliás não é fácil, requer muito esforço, porque na maioria das vezes significa optar pelo caminho mais difícil, é como se eu subisse um degrau e tivesse um pouco mais próximo de Deus e mais próximo da salvação. Um outro degrau que a gente precisaria subir na visão tradicional de salvação é que a gente precisa ajudar os outros. Eu preciso me esforçar para ajudar, para de repente contribuir numa campanha de agasalho, para de repente dar uma esmola, fazer uma doação, de repente até um trabalho voluntário. E isso não é fácil, isso requer bastante energia, bastante tempo, poderia fazer de outras formas, mas eu ajudo os outros. Se a gente faz isso, se a gente se esforça, na mentalidade tradicional, a gente subiu mais um degrau, está um pouco mais perto de Deus e da nossa salvação também. Muitas pessoas ainda optam em subir mais um degrau, que é participar de uma religião. Na visão tradicional, tanto faz, né? Qualquer religião aí. Se eu for numa religião, poxa, já estou indo um pouco mais alto. Afinal de contas, também participar aí de uma igreja ou de uma outra forma religiosa, também requer algum esforço. De vez em quando eu tenho que abrir mão do meu tempo pessoal, ir num culto, numa missa, às vezes até no domingo de manhã, levar meus filhos para a crisma, para a comunhão. Não é fácil. E se eu faço, já subi mais um degrau, um pouco mais perto de Deus. Isso, eu não sei se você percebe isso, mas isso está realmente muito na mente das pessoas. Eu já perdi a conta de quantas pessoas já conversaram comigo dizendo: Jorge, eu nunca levei muito a sério esse negócio de Deus, de viver com Deus, mas eu sou uma pessoa boa. O que está por detrás dessa ideia? Essa ideia da escada. Sou uma pessoa boa, subi um degrau, já estou um pouco mais perto, acho que no final eu vou ser salvo. Não, Jorge, eu realmente não cultivo muito uma vida espiritual e tal, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros. Não, eu sou uma pessoa correta, eu nunca lesei ninguém. O que está por detrás de tudo isso é a ideia da escada. Só que existe um problema. A Bíblia vai dizer que essa ideia da escada simplesmente não funciona. Não me entenda mal. Eu não quero dizer que viver de uma forma decente, ajudar os outros ou participar de uma religião não sejam coisas boas. São coisas excelentes, são coisas muito boas e nós precisamos fazer. A gente precisa lutar e nos esforçarmos para a gente cumprir isso aí. São coisas muito importantes. Você precisa fazer, eu também. Mas o que a Bíblia diz é que isso não contribui para a nossa salvação. E esse modelo de escada simplesmente não dá certo na ideia da Bíblia. Deixa eu dar alguns exemplos, poderia citar muitos, eu vou citar alguns para você. Por exemplo, Jesus, certa vez, conversou com um jovem, inclusive era um jovem de muito sucesso, que chegou justamente com essa visão da escada para Jesus. Ele queria convencer Jesus de que ele era uma pessoa boa, de que ele seguia os mandamentos, de que ele ia na igreja e por causa disso ele merecia a salvação e ele só queria que Jesus dissesse: não, é isso mesmo. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse para ele que ninguém é bom a não ser Deus. Olha só, já quebrou a escada. E no final dessa conversa, esse jovem sai triste, porque ele percebeu, através da conversa com Jesus, que apesar de ele ser uma pessoa que ia na igreja, que buscava cumprir os mandamentos, Deus não era o centro da vida dele. Se você estava no encontro de semana passada, você vai lembrar, Deus não era o centro da vida dele, e por causa disso ele não estava cumprindo o que era considerado o mandamento mais importante das Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu vou dar um outro exemplo para você. Nicodemos.
Nicodemos é alguém que também foi conversar com Jesus, uma pessoa extremamente séria, respeitada, uma pessoa que realmente fazia o bem, ajudava os outros, comprometida com a igreja. Nesse modelo de escada ele estaria lá em cima. E ele vai conversar com Jesus, o que aliás também mostra que ele era uma pessoa de mente muito aberta, queria ouvir novas ideias. Olha, nesse modelo tradicional não tinha como esse cara não ser salvo. Mas o que Jesus fala para ele? Que tudo isso que ele tinha conquistado, na verdade, não ajudava e não contribuía para a salvação. E que se ele quisesse ver o reino de Deus, ele precisava nascer de novo. O que significa nascer de novo, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas o que você precisa entender é que mesmo Nicodemo sendo realmente esse estereótipo de o que é ser uma pessoa moral, correta, mesmo assim Jesus disse que isso não adiantaria nada para ele. Sabe, se a gente fosse, na verdade, entender a ideia bíblica, imagina o seguinte, imagina que todo o nosso esforço em sermos bons, por mais que a gente gaste, invista a nossa energia e nosso tempo nisso, ele nunca vai ser completamente suficiente. A gente nunca vai realmente conseguir ser bom. Aí de repente você deve pensar agora assim, Jorge, mas espera lá, espera um pouquinho. Eu sou uma pessoa boa, eu sei disso. Pensa um pouquinho sobre isso. Sob que critério você é uma pessoa boa? Como é que você sabe que você é uma pessoa boa? Bom, a maioria das pessoas vai dizer, bom, porque eu estou melhor do que algumas. Eu vejo que tem gente que mata, rouba. Eu não, eu sou uma pessoa que ajuda os outros, faço as coisas. Ok, então você está vendo que você é uma pessoa boa porque existem outras piores. Mas não significa que você seja uma pessoa boa. Talvez você só seja menos ruim ou algo do tipo, será? Você precisa entender uma coisa. Ser bom aos nossos olhos é uma coisa. Ser bom aos olhos de um Deus que é perfeitamente justo e santo é um outro patamar. E aos olhos de Deus, ninguém consegue se tornar realmente bom. É isso que a Bíblia diz. Você encontra isso, por exemplo, em muitos outros lugares, mas, por exemplo, em Romanos 3,10, onde se fala não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia está dizendo não tem ninguém que consegue realmente ser bom e justo aos olhos de Deus. Ou seja, por mais que a gente subisse essa escada, a gente nunca chegaria nem perto de onde a gente precisaria. Tem uma história que eu acho que pode te ajudar bastante. Imagina comigo aqui que 3 amigos resolveram fazer uma aposta de natação. Eles queriam ver quem conseguiria atravessar o Oceano Atlântico, da costa brasileira até a costa africana a nado. E aí, o que acontece? O primeiro nadador, no dia, eles partem lá de Balneário Camboriú, e o primeiro nadador, na verdade, nem sabia nadar. E quando o pé começa a perder já o chão, ele já afunda e se afoga. O segundo sabia nadar, mas não tinha preparo físico. Então ele nadou 1 quilômetro, 2 quilômetros, começou a ter cãibra, se afundou e morreu afogado. O terceiro era um bom nadador e tinha um bom preparo físico e foi 10 vezes mais longe do que o primeiro. Ele nadou nada mais, nada menos do que 20 quilômetros. Foi realmente muito bem, 10 vezes mais longe. Mas no final também cansou e acabou se afogando. Você deve perceber o que está acontecendo. Um não nadou nada. Outro nadou 2 quilômetros, desculpa. O outro nadou 20. Mas isso importa pouco. Porque a distância total era de 7.000 quilômetros. E mesmo aquele que nadou muito, foi absolutamente irrisório perto da distância total. É isso que a Bíblia diz, a gente pode fazer o bem, a gente pode e deve se esforçar ao máximo para ajudar os outros. Mas a gente está absolutamente longe de quem nós deveríamos ser. O que a Bíblia vai dizer é isso, o estrago que o pecado faz é muito maior do que a gente pode imaginar. E a distância entre quem nós somos e quem nós deveríamos ser é muito maior do que nós podemos pensar. Você sabe quem nós deveríamos ser, ou como nós deveríamos ser? Sabe qual é a altura que a gente deveria alcançar para nós sermos salvos? A própria Bíblia responde. Em 1 João 2,1 vai dizer que nós temos um intercessor diante de Deus, que é Jesus o justo.
Percebeu? Em Romanos, a Bíblia falou que ninguém é justo diante de Deus, ninguém chega lá. E agora a Bíblia fala que Jesus é o justo. Ele é o único que realmente consegue ser considerado justo e bom diante de Deus. Ele é o ser humano que não foi tocado pelo pecado. Ele é o ser humano que nós deveríamos ser. Ele é o ser humano que merece ser salvo. O que a Bíblia quer dizer com isso é que a menos que você consiga bater no peito e dizer eu consigo ser como Jesus, a menos que você consiga dizer com honestidade e com verdade eu conseguiria ser crucificado injustamente e mesmo naquele momento estar perdoando as pessoas que estão me crucificando. Eu conseguiria lavar os pés dos meus discípulos sabendo das suas fraquezas e lavar os pés daquele que eu sabia que ia me trair. A menos que você consiga dizer com honestidade e com verdade que você consegue amar como Jesus amou, perdoar e servir como Jesus perdoou e serviu, que você tem a mesma envergadura moral que ele, se você conseguir dizer isso, você realmente vai ser salvo por aquilo que você faz. Mas se você não consegue dizer isso, você não vai conseguir. Se nós precisamos ser como Cristo, para sermos salvos por aquilo que a gente faz, para merecer o céu, com toda certeza você vai descobrir e você vai perceber que ninguém chegou lá. Bom, o modelo tradicional não funciona porque o que nós fazemos de bom não resolve. A distância é muito maior do que nós imaginamos. E aliás, o que nós fazemos de bom pode até nos separar de Deus. Pode até, se a gente não entender muito bem, pode até prejudicar esse relacionamento. Você vai entender isso mais para o final. Deixa eu explicar isso para você um pouquinho depois. Mas então, como é que funciona a salvação na perspectiva cristã e bíblica? Bom, para você entender, eu queria ficar no mesmo exemplo. A salvação na perspectiva cristã, ela pode sim ser comparada a uma escada, mas não pode ser comparada a uma escada onde você sobe através do seu esforço. A salvação na perspectiva cristã, ela pode ser comparada a uma escada onde Deus desce até nós. Como assim, Jorge? A salvação para a Bíblia é o seguinte: Deus viu que por mais que a gente fizesse, nós nunca conseguiríamos consertar a situação e chegar até Ele. Nunca. A situação estava perdida. Nós estávamos absolutamente perdidos e sem nenhuma esperança. Mas se nós não conseguíamos ir até Deus, Ele vem até nós. Se a gente não conseguia subir até Deus, Ele desceu até nós. Ele desceu da eternidade até a terra para nos buscar. Tem uma frase legal que diz assim: Deus saiu da eternidade e entrou no tempo para um dia te tirar do tempo e te levar para a eternidade. Essa é a ideia. O protagonista da salvação, de acordo com o cristianismo, não somos nós. É o próprio Deus. Nós estaremos perdidos. Mas como é que Deus faz isso? Como é que Ele nos salva? Como é que Ele desce da escada? Deixa eu explicar isso para você com um esquema bem legal. Olha só, imagina que de um lado aqui nós temos nós somos pecadores e por causa disso nós merecemos a morte. E se você não entende muito bem essa afirmação, nós explicamos ela com detalhes na semana passada. Vale a pena você dar uma olhadinha. Do outro lado nós temos Jesus, que é o Filho de Deus e que viveu de uma forma plena, completa, e através da sua obediência perfeita, ele mereceu a eternidade. Mas quando Jesus morre na cruz por nós, o que ele faz é absolutamente trocar de lado. Ele assume a nossa morte. Ele assume o nosso lugar de pecadores e paga a nossa conta no nosso lugar e paga o castigo dos nossos pecados no nosso lugar. Para quê? Para que nós assumíssemos o lugar dele. E quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos então a ter a eternidade. Não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez. Essa é a ideia da Bíblia. E a gente pode ver isso em muitos lugares. Mas eu vou destacar para vocês um versículo que para mim trata disso de uma maneira muito interessante. 2 Coríntios 5:21 diz assim, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado.
É interessante aqui que a Bíblia fala que Deus não tornou ele pecador. Por quê? Porque o pecador é ainda tratado com amor por Deus. Você já deve ter visto, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se Jesus fosse pecador, ele ainda seria tratado com amor e misericórdia por Deus. Mas a Bíblia fala que ele foi transformado em pecado. Significa que naquele momento, toda a ira de Deus sobre o mal, sobre a injustiça, sobre o pecado que absolutamente arruinou a sua criação, caiu sobre Jesus. Toda a consequência, todo o castigo, toda a punição pelos nossos erros, pela nossa falha, caiu sobre ele. Por isso que quando você vê passagens na Bíblia de Jesus na cruz, com toda aquela angústia, suando sangue, saiba que a dor dele não era apenas pelos pregos nas mãos e nos pés. Ele estava sentindo todo o peso de carregar a ira de Deus pela maldade nas suas costas, por amor a nós. Mas por que isso? Para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Para que nós finalmente fôssemos declarados justos diante de Deus. Não pela nossa justiça, mas através da de Cristo. Na teologia, inclusive, a gente tem um termo técnico para isso. A gente chama isso de justificação. É o ato que Deus nos torna justos através de Jesus Cristo. Nós falamos que nós somos justificados por graça e por fé, ou seja, Deus nos torna justos através da sua graça e quando nós confiamos nisso pela nossa fé. Essa é a ideia. Muito interessante e muito lindo. Aliás, esse foi um dos principais tópicos de debate na reforma luterana protestante, que depois deu início a todas as igrejas evangélicas que nós temos hoje. Bom, um grande teólogo chamado John Stott, ele acerta de uma maneira muito precisa o que está acontecendo aqui. Ele diz assim, a essência do pecado está em nós seres humanos nos colocarmos no lugar de Deus, ao passo que a essência da salvação está em Deus se colocar em nosso lugar. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar. Deus se coloca onde nós merecemos estar. Essa é a ideia da salvação. É nós querendo ser como Deus e querendo nos colocar no lugar dele, querendo viver a vida do nosso próprio jeito, a autonomia e independência em relação a Deus. Falamos disso semana passada. E a essência da salvação é Deus se colocando no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, para que nós pudéssemos assumir a sua justiça e a sua glória. Deixa eu oferecer algumas imagens aqui para que você entenda algumas coisas. Você sabe que no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, ela ia até o templo da época e levava um cordeiro. Então o sacerdote, numa cerimônia simbólica, transferia a culpa daquela pessoa para o cordeiro. E depois sacrificava aquele cordeiro, matava. Afinal de contas, a consequência do pecado é a morte. E aquela pessoa podia voltar para casa perdoada, porque o cordeiro já tinha pago a culpa do seu pecado. Aí você vai entender porque João Batista, quando viu Jesus, falou em alta voz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, é uma frase muito falada na missa católica. Ele está falando justamente isso, é isso que Jesus veio fazer. Ele assumiu o nosso lugar, morreu para pagar a nossa dívida. E essa imagem do Cordeiro, eu acho ela muito boa, porque ela responde uma pergunta que muita gente tem. Poxa, mas por que Jesus teve que morrer para Deus nos perdoar? Ele não precisava simplesmente ter perdoado e pronto. Não dá. Sabe por quê? Porque uma dívida ela não desaparece. Ela precisa ser arcada. Alguém precisa arcar com prejuízo. Não é difícil de entender. Imagina que nesse domingo agora que passou, você recebeu visita. E na hora de ir embora, a visita se distraiu, né, estava desatenta, e ela deu uma ré mal dada com o carro e arrebentou seu portão. Bom, o prejuízo está feito, está lá. O que você pode fazer? Você pode cobrar o portão da visita, afinal o erro foi dela, foi desatenção dela, então você cobra, seria justo. Ou você pode perdoar essa pessoa e dizer, não tem problema. Só que se você perdoa, você tem que saber, quem paga o portão é você. A única coisa que você sabe é que esse portão não se arruma sozinho. Alguém vai ter que arcar. Ou você, ou o outro. Quando Deus nos perdoa, Ele sabia que essa dívida, pela nossa culpa, ela não ia simplesmente desaparecer. Alguém tinha que arcar. Ou nós, ou Ele, o próprio Deus. E Ele decide que Ele mesmo arcaria. E por isso nos perdoa. Perdoar significa que o ofendido decide arcar com o prejuízo para liberar o culpado. Quando Deus decide nos perdoar, Ele mesmo arca com a conta.
Tem uma outra história que eu acho que pode ajudar muito, e agora não é uma imagem bíblica para você, é a imagem de um filme. No ano passado foi lançado um filme na Netflix que se chamava O Milagre da Cela 7. Um filme muito interessante que realmente tocou o coração de muita gente no ano passado. Talvez você tenha assistido. O filme conta a história do Memo, que é o personagem que está aparecendo aí na sua tela. É um homem que tem uma filha e ele tem sérios problemas, séria deficiência cognitiva. Bom, ele acaba se envolvendo num acidente que acabou matando uma menina. Não foi nem um pouco culpa dele, a menina que acabou se acidentando, mas como ele estava perto, ele acabou levando a culpa e sendo acusado e depois condenado por homicídio dessa menina e sentenciado à morte, à forca. Bom, e aí o Memo ele vai justamente para a cela 7, que dá nome ao filme, e lá na cela os companheiros dele percebem que ele é inocente, porque alguém como ele realmente não faria nenhum mal àquela menina. E eles passam o filme inteiro então tentando organizar um plano para soltar o Memo e livrar ele da execução certa. Agora eu vou falar um pouquinho do filme, se você não quer tomar spoiler, você pode dar um mute de 1 minutinho no seu vídeo, tá bom? Então, não se incomode. O problema é que conforme eles vão tentando, eles não conseguem. Não tem jeito, todos os planos fracassam. Então, no final do filme, eles percebem que só existe um jeito de livrar o Memo da morte certa. Se um deles, um dos companheiros, assumir o lugar dele e ser enforcado no lugar dele. É a única chance. E de fato é o que eles fazem. No último segundo, quando ele está indo em direção à sua forca, um dos seus companheiros assume o lugar dele de forma secreta e é enforcado no seu lugar. E por causa disso, o Memo agora pode ser livre. Essa história emociona. Essa história faz as pessoas chorarem, toca os corações. Essa história é a minha história e a tua história em certo sentido. Nós também estávamos condenados na justiça divina, da qual nós não poderíamos escapar e não tinha chance da gente ser inocentado, nós éramos culpados. Só que na última hora, Jesus assume o nosso lugar e é morto no nosso lugar. A única diferença com relação ao filme é que no filme era um culpado morrendo por um inocente, mas nessa nossa história é um inocente morrendo por nós culpados. É isso que Jesus faz. Uma outra imagem para você entender como é a salvação do cristianismo. Agora novamente uma imagem bíblica. Está em Efésios capítulo 2. Diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, vocês são salvos por graça. Não é por você merecer, é por graça, de graça. E você consegue isso não fazendo, mas apenas confiando pela fé. Não entendeu? Ele vai adiante, isso não vem de vocês, não é um esforço, não é boa obra, não é de vocês, não é subindo escada. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Salvação é muito mais como um presente. Pensa nisso. E aí, se você ainda não entendeu, ele arremata ainda na terceira frase, ele diz assim, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não é. E é interessante quando ele diz que para ninguém venha se orgulhar, porque justamente aqui ele dá uma séria pista de que como isso interfere na nossa vida, na maneira como nós vivemos. Olha só, se você viver a sua vida de acordo com a visão tradicional de salvação, você vai ver que Deus nos aceita baseado no que nós fazemos. Por isso eu sou o meu próprio Salvador. Mas se você vê a salvação na visão cristã, você percebe que Deus nos aceita baseado no que Jesus fez. Ele é o meu Salvador. Percebeu o contraste? Na visão tradicional, eu obedeço, logo sou salvo. Na visão cristã, eu sou salvo por Cristo. Por causa disso, eu obedeço. A obediência, ela não é um pré-requisito para a salvação, ela é uma consequência natural. A motivação para nós vivermos com Deus, na visão tradicional, ou para nós fazermos o bem, é o medo. É o interesse, se eu não fizer eu posso ir para o inferno. Não, eu tenho interesse de ir para o céu. Mas a motivação, quando nós vivemos com Deus, é a gratidão. Olha só, tudo o que Cristo fez por mim. Tudo o que eu fizer é apenas uma pequena resposta ao enorme, infinito amor que Ele tem por mim. Então, aí sim, sabe, eu obedeço.
Eu faço bem, mas não para ser salvo, com toda a leveza de saber que eu já sou salvo por Jesus e eu faço isso por amor e por gratidão. O resultado, bom, se eu vivo a visão tradicional, o resultado é que ou eu não vou levar minha culpa realmente a sério, eu vou viver de uma forma orgulhosa, afinal de contas eu estou num degrau um pouco mais alto ou até arrogante, provavelmente eu vou ser uma pessoa que vai ter dificuldade de reconhecer os seus erros, ou eu vivo de acordo com a visão cristã de salvação. O resultado é uma vida leve, humilde. Porque por mais que eu seja uma pessoa comprometida, séria, honesta, bondosa, eu não sou mais do que ninguém. Porque eu não merecia salvação tal qual todo mundo. O resultado é ter paz. Porque eu sei que a minha salvação, por mais que às vezes eu erro aqui e ali, a minha salvação ela não depende do meu merecimento, não depende da minha performance, depende daquilo que Cristo fez. O autor Timothy Keller, um dos autores cristãos mais importantes da nossa época, diz assim, em Cristo me descobri aceito pela graça, não apenas apesar das minhas falhas, mas porque estava disposto a admiti-las. Isso é bem importante que você entenda. Esse é pré-requisito para que a gente realmente seja aceito por Deus, é admitir que a gente não consegue sozinho. Por isso o próprio Jesus falou que muitos corruptos e muitas prostitutas poderiam entrar no reino de Deus antes de pessoas religiosas. Por quê? Porque elas estão mais propensas a admitir que sozinhas elas não conseguem. Jesus falou isso. É o que o Timothy Keller fala. Por isso que se a gente não entende as coisas boas que a gente faz, se a gente não tem uma concepção correta, elas podem até nos separar de Deus. Mas aqui a história continua. O evangelho cristão diz que sou tão falho que Jesus precisou morrer por mim. Mas ainda assim sou amado e valorizado. E Jesus fez questão de morrer por mim. Isso leva ao mesmo tempo a uma humildade profunda e a uma profunda confiança. Percebe? Que resultado lindo. Para a gente fechar, e aqui eu estou realmente encerrando esse momento. Talvez você se pergunte, tá, Jorge, se Jesus fez tudo por mim, o que eu faço? Entenda, pecado é viver sem Deus no centro da minha vida. O que você pode fazer? Primeiro, confie que o que Jesus fez, não o que você faz é o que te salva. Desista da escada. Coloque as tuas boas ações na ótica certa. Elas são boas mesmo, não tem nada de errado. Mas lembre que é que nem nadar em direção à África. Nunca vai ser suficiente. Só o que Jesus faz por você é o suficiente. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer isso. É perceber que não é por aquilo que você faz. É parar de confiar no teu próprio desempenho e confiar no de Jesus. Você sabe, durante essa semana nós vamos ver o testemunho do apóstolo Paulo de como ele aprendeu a viver com Deus. E ele fala em Filipenses 3 que o processo dele aprender a viver com Deus, ou de conversão, se você preferir chamar assim, não foi de ser uma pessoa perdida que fazia tudo errado e de repente aprendeu a conhecer, viver com Deus e fazer as coisas certas. Não, ele disse que o testemunho dele é justamente, ele era uma pessoa corretíssima, que fazia tudo certo. Mas ele teve que aprender a não confiar nisso para a sua salvação e perceber que somente Jesus podia salvá-lo. Pensa nisso. Segunda coisa, se arrepende. Se arrepende de ter confiado em você mesmo e de ter tentado ser o seu próprio salvador. Terceiro, se comprometa a viver com Deus no centro da sua vida. Falamos muito disso e o que isso significa no encontro passado. Quarto, procure uma comunidade cristã. Porque a vida cristã, ela não é vivida de forma solitária, mas ela é vivida em comunidade. Você pode aqui em Chapecó fazer parte aqui da MEUC se você quiser, ou de uma outra comunidade, mas não viva a sua fé de forma solitária. Na sua cidade, procure uma comunidade, mas não caminhe sozinho.